Sabe aquela sensação de que a gente está sempre correndo atrás de um ponto final que parece que nunca chega? Pois é. E se a grande sacada da vida não for sobre chegar a algum lugar, mas sobre curtir a jornada? Hoje a gente vai explorar essa ideia, mas de um jeito diferente, como se fosse uma história em que cada um de nós é o protagonista. E é aqui que a nossa história começa. Pensa nesse como o primeiro quadrinho da nossa saga. É aquela crença que a gente carrega muitas vezes sem nem perceber. A de que, um dia, sabe? Um dia, todas as peças do quebra-cabeça vão finalmente se encaixar. Capítulo 1. A expectativa silenciosa. A gente mergulha de cabeça naquela vozinha interna que fica dizendo que a gente precisa ter tudo resolvido. Mesmo que ninguém cobre isso da gente abertamente, né? É como se fosse o cenário do nosso dia a dia, onde essa pressão por um final perfeito é o ar que a gente respira. A gente fica imaginando um futuro onde, de repente, todas as dúvidas simplesmente somem. Como se a incerteza fosse um vilão que a gente finalmente conseguiu derrotar. E aí, paz. E tem mais. A gente acredita que vai chegar o momento em que a nossa identidade vai virar algo fixo, tipo uma estátua, sabe? Que nada mais vai abalar quem a gente é. E claro, esse é o grande prêmio, né? Aquele momento mágico em que tudo, absolutamente tudo, faz um sentido claro e definitivo. Só que a vida raramente entrega um roteiro tão simples assim. Agora, no capítulo 2, a trama esquenta. Essa busca pelo final perfeito começa a dar de cara com a realidade, que é muito mais fluida, às vezes até meio caótica. E o resultado disso? É o que a gente pode chamar de o desconforto do incompleto. A vida real é bem mais parecida com um rio, sempre em movimento. Sabe aquele problema que a gente achou que tinha resolvido para sempre? De repente ele volta com outra roupa. Aquela certeza absoluta vira pó. É nesse fluxo todo que o desconforto começa a aparecer. E aí vem aquela sensação, poxa, quem nunca sentiu isso? Aquele sentimento de que está faltando alguma coisa, de que a gente está sempre um passinho atrás de onde deveria estar. É um peso, né? Um peso de uma expectativa que na maioria das vezes nós mesmos criamos. Mas calma, chegamos ao capítulo 3, e aqui uma luzinha aparece no fim do túnel. No meio de todo esse desconforto, surgiu um guia, alguém que oferece uma nova forma de ver as coisas, uma chave para sair dessa prisão da perfeição. E o nosso mentor nessa jornada é ninguém menos que Carl Jung. E o que ele diz é quase um alívio, né? A vida não é uma corrida com linha de chegada, é mais como uma dança, um processo que nunca acaba, um eterno vir a ser. A ideia aqui é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Em vez de ficar buscando a perfeição, o convite para a integração. A cada momento, novas partes da gente aparecem, e o desafio é reorganizar o nosso eu para acolher tudo isso. E assim, a gente chega ao capítulo 4, talvez o maior desafio de toda a jornada, conquistar a liberdade do controle. É sobre aprender a soltar as rédeas, a abrir mão da necessidade de ter um resultado perfeito e começar a se apaixonar pelo processo em si. Olha só que diferença brutal. De um lado, a gente tem a prisão da perfeição, o medo constante de errar, de ter que resolver tudo. Do outro, a liberdade de ser um eterno em obras, de estar aberto a ajustes, de viver as perguntas, em vez de só correr atrás das respostas. É uma mudança total de foco, né? Da chegada para a caminhada. E aqui está a grande virada da nossa história. É o inacabado que mantém as coisas vivas, abertas, porque o que está aberto pode crescer, pode se transformar. E se o sentido da vida não for chegar a um final, mas sim continuar florescendo a cada momento? No nosso capítulo final, a personagem principal retorna, mas ela não é mais a mesma. Ela não traz consigo um mapa com todas as respostas. O que ela traz é uma nova forma de caminhar. Ela descobriu que o verdadeiro tesouro não estava no fim da estrada, mas em cada pedra do caminho. Mas o ponto importante, viver o processo não é sobre andar à deriva, sem rumo. É sobre ter uma bússola interna que guia os passos, mesmo sem ter o mapa completo do território. É como diz o ditado, o caminho se faz ao caminhar. A gente constrói a ponte ao mesmo tempo em que atravessa. Então, a lição final da nossa história é quase uma troca. A gente troca o peso de ter que resolver a vida pela leveza de simplesmente vivê-la. A gente troca essa busca incessante por um final perfeito pela beleza de um processo que, felizmente, é infinito. E agora, a história que a gente contou se torna a nossa própria história. Fica a reflexão. Como é que a gente tem encarado a nossa jornada? Ainda naquela expectativa de um felizes para sempre? Ou será que já estamos descobrindo a alegria de ser um eterno aprendiz, construindo o próprio caminho a cada passo? A aventura, para todos nós, está só começando.